Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, direto para a Europa medieval. Um continente em crise, com guerras, epidemias, fome, e no meio de todo esse caos, algo novo começa a nascer: os primeiros estados nacionais da história. Vamos entender como isso aconteceu? Para entender o surgimento das monarquias nacionais, precisamos primeiro entender por que o mundo feudal entrou em colapso. No século XIV, a Europa foi atingida por uma série de crises simultâneas. As colheitas começaram a falhar, o clima esfriou, as chuvas destruíram plantações e a fome se espalhou. Em seguida, vieram os conflitos militares entre os reinos, agravando ainda mais a situação. E então chegou ela, a peste negra, uma infecção bacteriana devastadora que causava lesões escuras pelo corpo e matava a maioria dos infectados em poucos dias. O italiano Giovanni Boccaccio, que viveu essa tragédia, descreveu assim: a doença chegou à cidade de Florença em 1348, e nem a fé, nem as orações, nem os cuidados médicos foram suficientes para contê-la. O resultado foi assustador. A população europeia despencou. Com menos pessoas, o comércio caiu, as atividades artesanais pararam e a miséria tomou conta das cidades e do campo. Os mais pobres, sem ter o que comer, começaram a se revoltar, em Florença, em Paris, em Barcelona. A ordem feudal estava se desmanchando. E é exatamente aqui que entra uma mudança fundamental. Para conter as revoltas e reorganizar a sociedade, foi preciso uma autoridade forte, centralizada, alguém capaz de impor a ordem em todo um território. Esse alguém foi o rei. Os senhores feudais, enfraquecidos pela crise, perderam espaço, e os reis, com o apoio de um grupo muito importante, a burguesia, os comerciantes e artesãos das cidades, foram ganhando cada vez mais poder. Por que os burgueses apoiavam os reis? Simples. Os novos estados protegiam a propriedade privada, unificavam as moedas, criavam leis únicas para todo o reino, tudo o que os comerciantes precisavam para prosperar. E assim nasceram as monarquias nacionais, com 5 características fundamentais que você precisa guardar bem. Primeira, um idioma nacional único para unir todos os súditos. Segunda, um sistema burocrático centralizado, com funcionários que cuidavam da arrecadação dos impostos. Terceira, uma administração pública organizada. Quarta, uma legislação única, uma lei válida em todo o território. E quinta, um exército nacional profissional, leal ao rei, e não mais à nobreza feudal. Os primeiros estados a se consolidarem foram Portugal e Espanha, e o caminho deles foi diferente dos outros reinos europeus. Isso porque, desde o século VIII, a Península Ibérica estava em parte dominada por tropas muçulmanas, e foi lutando para retomar esses territórios que Portugal e Espanha construíram suas identidades nacionais, num processo chamado de Reconquista. Portugal foi o pioneiro. Em 1143, Dom Afonso Henriques expulsou os muçulmanos e fundou o reino. Em 1297, Dom Dinis estabeleceu as fronteiras definitivas, tornando Portugal o Estado nacional mais antigo da Europa. A Espanha teve um caminho mais longo. A união dos reinos de Aragão e Castela e Leão, pelo casamento de Fernando e Isabel, foi o grande passo. E em 1492, um ano que você vai ouvir muitas vezes na história, os espanhóis conquistaram Granada, a última cidade sob domínio muçulmano. A Reconquista estava concluída. E foi nesse mesmo ano que Fernando e Isabel financiaram uma expedição comandada por Cristóvão Colombo, que chegaria às Américas. Não é coincidência. Uma monarquia forte e unificada tinha recursos e ambição para expandir seu poder para além do mar. Um detalhe muito interessante: durante a Reconquista, São Tiago, antes venerado como apóstolo e evangelizador, passou a ser visto como um guerreiro cristão, símbolo da luta contra os muçulmanos. Os soldados acreditavam estar protegidos por ele. E essa tradição chegou até o Brasil. A famosa Cavalhada de Paconé, aqui no Mato Grosso, é uma encenação da batalha entre mouros e cristãos, trazida pelos portugueses.
Enquanto isso, no centro da Europa, França e Inglaterra viviam um dos conflitos mais longos e importantes da história medieval, a Guerra dos 100 Anos, que, na verdade, durou de 1337 a 1453, 116 anos no total. Tudo começou quando o rei inglês Eduardo III reivindicou o trono francês. O que começou como uma disputa dinástica entre nobres feudais foi se transformando, ao longo das décadas, num conflito entre dois estados nacionais com exércitos profissionais. Esse é o grande marco dessa guerra. Ela começou feudal e terminou nacional. E no meio dela surgiu uma das figuras mais fascinantes da história, Joana d'Arc, uma jovem camponesa francesa, sem formação militar, que afirmava receber visões divinas, ordenando que ela liderasse a França contra os ingleses. Aos 17 anos, ela convenceu o rei, assumiu o comando de tropas e sua postura corajosa inspirou os soldados em várias batalhas. Ela foi capturada pelos ingleses, julgada por heresia e executada na fogueira. Mas sua história não morreu com ela. Joana d'Arc se tornou o maior símbolo da identidade nacional francesa. Assim como São Tiago representava a luta da Espanha, Joana representava a alma da França. Em 1453, os ingleses foram expulsos e a França saiu vitoriosa, consolidada como Estado Nacional. Para a Inglaterra, no entanto, o fim da Guerra dos 100 Anos não trouxe paz imediata. As perdas e os problemas gerados pelo conflito acenderam uma disputa interna pelo trono inglês, a chamada Guerra das Duas Rosas. O nome vem dos símbolos das duas famílias rivais, a rosa branca da família York e a rosa vermelha da família Lancaster. O capítulo final foi escrito em 1485, quando Henrique VII, da família Tudor, descendente dos Lancaster, derrotou o rei Ricardo III de York em batalha. Para selar a paz, Henrique VII se casou com Elizabeth de York, unindo simbolicamente as duas famílias rivais. A rosa Tudor, que mistura as duas cores, representa exatamente essa união. A Inglaterra estava finalmente unificada sob uma única coroa, sob uma única dinastia, e seu Estado Nacional estava consolidado. O dramaturgo inglês William Shakespeare imortalizou esse momento em sua peça Ricardo III. Numa cena memorável, o rei derrotado exclama: um cavalo, meu reino por um cavalo. Imagem perfeita de um poder que se dissolve no campo de batalha. Então, pessoal, vamos recapitular o essencial? A crise do feudalismo no século XIV enfraqueceu os senhores feudais e abriu espaço para a centralização do poder nas mãos dos reis. Surgiram assim as monarquias nacionais, com idioma único, leis únicas, exército nacional, burocracia e impostos centralizados. Portugal e Espanha se formaram pela Reconquista Ibérica. A França se consolidou pela Guerra dos 100 Anos, tendo Joana d'Arc como símbolo. E a Inglaterra encerrou suas disputas internas com a Guerra das Duas Rosas e a vitória da dinastia Tudor. Esses processos diferentes têm algo em comum. Todos eles mostram que a centralização do poder foi a resposta da Europa medieval à crise e ao caos. Estudem bem esses temas. Eles aparecem com frequência nas avaliações. Qualquer dúvida, pode perguntar. Até a próxima aula. Abraço! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!